Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Sandra Dias, eu sou pesquisadora do Laboratório Nacional de Biociências do CNPEM e hoje eu vou falar para vocês sobre uma das minhas linhas de pesquisa, onde nós buscamos entender alterações metabólicas em células tumorais, em especial alterações metabólicas que fazem com que essas células se tornem altamente dependentes do aminoácido glutamina. Eu vou começar explicando então para vocês sobre câncer. Né? O que é o câncer? Para que células normais no organismo, né, células que executam a função esperada para elas, se tornem células tumorais, elas precisam sofrer uma série de alterações genéticas e epigenéticas, ou seja, alterações no seu código de DNA ou alterações que modificam o estado de condensação da cromatina e aí o perfil de expressão de genes na célula. Então, células normais que sofrem uma série de alterações nesses dois níveis podem acabar tendo a ativação do que são chamados oncogenes ou então a desativação do que são chamados supressores de tumores, né? Então genes que controlam o estado de proliferação dessas células. Isso faz com que essas células acabem sendo capazes de proliferar. Sem especificamente entender, receber as ordens do organismo, né, que deveriam ditar o momento correto para isso, então perdem a capacidade de entender os sinais de parada de crescimento e perdem também a necessidade de receber os estímulos de crescimento. Né? Além disso, essas células acabam desenvolvendo mecanismos que fazem com que elas não passem por um processo chamado apoptose, que é um processo de morte celular programada. Né? E no conjunto dessas características, existem outras que fazem com que elas acabem adquirindo a capacidade de se replicar infinitamente, ou seja, elas se tornam imortais. Esse conjunto de características, então, faz com que as células de câncer acabem adquirindo um comportamento aberrante, elas acabam proliferando em excesso, formando as chamadas massas tumorais. Em algum momento, esse conjunto de células acaba adquirindo a capacidade de induzir a formação de novos vasos, o que é importante, né, para a irrigação dessa massa de células, para que elas possam ser supridas de nutriente e oxigênio, e eventualmente um conjunto de células adquirir a capacidade de evadir essa massa tumoral inicial, né, acaba adquirindo habilidades que permitem com que ela entre nos vasos sanguíneos e eventualmente essas células podem se espalhar pelo corpo e podem fundar novos sítios tumorais, né? Um processo perigoso em câncer chamado de metástase. Bom, junto com essas alterações no comportamento proliferativo da célula, já é sabido há um tempo que células de câncer também têm alterações na maneira como processam nutrientes. Então, células normais, não altamente proliferativas, né, elas consomem glicose, que é um tipo de açúcar, de maneira a maximizar a produção de ATP, energia. Isso se dá através da quebra da glicose em piruvato, o que alimenta o chamado ciclo do ácido tricarboxílico, ou ciclo de Krebs, né? E isso acontece de maneira que o máximo de energia seja formado a partir dos carbonos glicolíticos. Esse pesquisador, Otto Warburg, descobriu há muitas décadas atrás que células de câncer, assim como células proliferativas, elas têm uma metabolização diferente de glicose. Além de passarem a consumir altas quantidades de glicose, passam a converter muito dessa glicose em lactato. Isso se dá mesmo na presença de oxigênio, então não é o processo de fermentação normal. E esse fenômeno ficou conhecido como glicólise aeróbica ou efeito Warburg. Uma decorrência desse processo
é que além da saída desse metabólito da glicose, que é o piruvato, né? Além da saída desse metabólito na forma de lactato, o ciclo do ácido tricarboxílico passa a prover outros metabólitos que são importantes para vias biosintéticas na célula. Então, a evasão desses metabólicos do ciclo do ácido tricarboxílico ou ciclo de Krebs faz com que essas células passem a se tornar muito dependentes da anaplerose pelo aminoácido glutamina. Assim, dentre os vários aminoácidos que existem, o aminoácido glutamina, que é altamente abundante no organismo, na corrente sanguínea, ele passa a ser muito importante para essas células, para que possa se manter o funcionamento desse ciclo. Por que o funcionamento desse ciclo é importante? Eu vou explicar nos próximos slides. Bom, aqui com um pouquinho mais de detalhe bioquímico, a gente tem aqui o detalhamento da via glicolítica, e o que eu quero mostrar aqui é que essa via ela é altamente intensificada em células proliferativas, porque ela provê intermediários metabólicos que vão alimentar outras vias importantes para o funcionamento dessas células, como a via das exosaminas, a via de síntese de nucleotídeo, de serina. Essa em específico acaba alimentando outras vias biosintéticas importantes para células proliferativas. Já o metabolismo de glutamina, além de prover carbono para o ciclo do ácido tricarboxílico, na forma de alfa-cetoglutarato, também acaba alimentando vias que levam à produção de lipídios e nucleotídeos. Além também, e isso é um entendimento bem novo em câncer, e através da ativação do ciclo da ureia em células de tumor, que acontece em alguns tipos tumorais, a metabolização de glutamina acaba sendo importante também para a fixação de nitrogênio nessas células. Bom, por que no geral, então, o alto consumo de glicose e o alto consumo de glutamina é importante para células de câncer? Porque, como eu expliquei, os dois em conjunto agem no sentido de prover ATP para essas células, moléculas intermediários metabólicos que vão ser usados na síntese de nucleotídeo, lipídio e aminoácido, e lembrando que essas células de câncer são células altamente proliferativas, então o que elas estão fazendo constantemente é duplicando essa biomassa, e para isso elas precisam estar constantemente produzindo ácidos nucleicos, biomembranas e proteínas. Além disso, a metabolização desses dois nutrientes são importantes para manter o balanço redox dessa célula, combater espécies reativas de oxigênio que acabam sendo formadas. E isso tudo é importante, então, para esse fenótipo proliferativo das células de câncer. Outro aspecto importante da metabolização desses nutrientes é que eles geram metabólitos que controlam a atividade de enzimas que são importantes para o controle do estado de condensação da cromatina. Dessa maneira, e aí mexendo em vias bem específicas, já foi mostrado então que a metabolização desses dois nutrientes, especialmente da glutamina, acaba controlando o fenótipo, acaba levando a um ganho de agressividade dessas células. Nós estamos, então, no nosso laboratório, estudando há muito tempo uma enzima chamada glutaminase, que é importante para a metabolização desse aminoácido glutamina. E, em especial, nós estamos interessados na importância dessa enzima para um subtipo de câncer de mama. Tá? Então, o câncer de mama ele é um câncer altamente prevalente entre as mulheres, cerca de 60 mil mulheres são diagnosticadas com câncer de mama todos os anos, esse é um dado do Brasil, e sabe-se que de 15 a 20% desses tumores são chamados de triplo negativos. O que significa isso? Existem várias maneiras de classificar o câncer de mama. Segundo essa classificação aqui em específico, eles podem ser designados como positivos para receptores hormonais, positivos para essa proteína de membrana, esse receptor que chama HER2, e quando ele não é positivo nem para HER2, nem para os receptores hormonais, ele é chamado de triplo negativo.
E qual que é o problema relacionado a esse subtipo de câncer de mama? Né? Ele é naturalmente mais agressivo, ele acomete mulheres mais jovens, não tem um prognóstico muito bom em relação aos outros cânceres, e isso, entre outros motivos, porque as terapias-alvos que existem mais eficientes no combate ao câncer de mama, né, que são as terapias hormonais, que almejam os receptores de estrogênio e progesterona, assim como as terapias, por exemplo, com anticorpo monoclonal, que almeja o receptor de membrana HER2, essas terapias não agem no triplo negativo, né? E aí há-se uma busca, né, vários pesquisadores no sentido de se identificar novos alvos moleculares, novas proteínas, novas vias que podem ser usadas no tratamento desse subtipo tumoral. Nosso grupo, assim como outros grupos de pesquisa ao redor do mundo, temos mostrado que a enzima glutaminase é um alvo em potencial para esse subtipo tumoral, assim como outros. Em especial, está em estudos clínicos de fase 1, 2, isso segundo registrado por uma agência americana, né, o uso de um inibidor de glutaminase chamado CB839, né, em estudos clínicos para verificar sua eficácia e segurança no tratamento de diferentes tipos tumorais, inclusive o triplo negativo. Bom, então vamos falar um pouco sobre essa enzima, os estudos que a gente tem feito. A enzima glutaminase ela é codificada por 2 genes diferentes. O gene chamado GLS, que está presente em um cromossomo específico, ele produz, através de um fenômeno molecular chamado splicing alternativo, 2 isoformas, GAC e KGA. Esse gene foi mostrado por diversos grupos, inclusive o nosso, é controlado por oncogenes, né, o que faz com que o GLS por si seja uma proteína pró-tumoral, não é uma proteína importante para o desenvolvimento do câncer. Já o gene glutaminase 2, ou GLS2, é codificado em um outro cromossomo e ele gera, através de um fenômeno molecular chamado uso alternativo de início da transcrição, 2 isoformas também, a GAB e a LGA. Esse gene foi mostrado estar controlado por supressores de tumor e para alguns tipos tumorais, como glioblastomas e hepatocarcinômicos, ele mostrou ter ação supressora tumoral específica. Nós mostramos recentemente, mas eu não vou falar desse trabalho aqui, que existe um grupo de tumores de câncer de mama onde GLS2 é aumentado e nós mostramos que nesse grupo de tumores GLS2 tem, diferente do que eu acabei de colocar, um papel pró-tumoral. Bom, mas hoje nós vamos falar de GLS. Nossos estudos começaram muitos anos atrás, e ainda quando eu era uma pesquisadora pós-doutoranda numa universidade nos Estados Unidos, em Cornell, né, eu com um grupo de pesquisa lá de Cornell, nós estávamos interessados na ação de uma proteína, né, uma pequena proteína chamada do grupo das GTPases, da família das ROS, né, a gente estava interessados em entender como que a ação dessa proteína, que né, é uma proteína que ela é conhecida por alternar entre um estado ativado e um estado inativado, dependendo da interação dela com essas moléculas, né, a guanosina difosfato e a guanosina trifosfato. Né? Então, a gente trabalhava em um sistema celular específico, onde a gente introduziu o gene para essas proteínas, especialmente a gente introduziu um gene mutado que deixava essa pequena GTPase sempre ativada, e a gente mostrou que fazendo isso, a gente gerava um processo tumoral nessas células. Né? E mostramos também que a atividade dessas pequenas GTPases conversava com uma via de sinalização intracelular que acabava impactando na função desse fator de transcrição, o NF-κB. Bom, então a gente criou um sistema que gerava tumor em células, né, no laboratório, e a gente, usando esses sistemas, ficamos interessados em descobrir moléculas, pequenas moléculas que poderiam parar esse processo. Uma molécula em específico, 968, mostrou ter essa capacidade, e aí, uma vez definido isso, nós fomos verificar qual seria o alvo
dessa molécula, né? E acabamos fisgando a enzima glutaminase C. E foi a primeira vez, então, que nós, nesse sistema, mostramos a relação dessa enzima com o processo tumoral. Foi o segundo ou terceiro artigo na época que acabou consolidando esse conceito. Bom, nós publicamos esse trabalho, eu comecei o meu grupo de pesquisa no Brasil e trouxemos para cá uma missão: compreender o funcionamento dessa proteína em nível molecular. Então, era uma proteína, vamos dizer, emergente, sobre o qual ainda não se sabia muito, e principalmente o impacto dela em câncer, e nós gostaríamos de entender esse processo melhor, né? Para poder fazer isso, nós inserimos o gene dessa proteína humana em um outro pedaço de DNA chamado plasmídio, né? Fizemos um processo chamado engenharia genética. Geramos, então, um chamado vetor plasmidial, que continha, então, a informação para o gene da glutaminase, e inserimos isso dentro de bactérias que nós manipulamos no laboratório. No caso aqui, é uma Escherichia coli. Então, transformamos, esse processo chama transformação, transformamos bactérias, então, com esse plasmídio, e expressamos essa proteína nas bactérias. Para isso, basicamente, o que a gente faz é cultivar essa bactéria em larga escala, né, criar grandes massas dessas bactérias que acabam contendo a nossa proteína de interesse dentro delas. E aí aplicamos uma série de técnicas de cromatografia que exploram propriedades físico-químicas dessa proteína para poder isolar ela, a nossa proteína de interesse, do pool de proteínas que são produzidas na bactéria. E, tendo realizado esse processo, a gente conseguiu, então, isolar a proteína de interesse, né, purificar essa proteína de interesse, e aí empregamos técnicas de cristalização de proteínas para obter os chamados cristais de proteínas, né? São as estruturas bonitinhas aqui, que podem às vezes ser até visíveis ao olho nu, onde as proteínas estão altamente organizadas, né? E esses cristais são importantes para que a gente pudesse aplicar uma técnica chamada de difração de raio-x. Então, a gente utilizou a nossa fonte de luz síncrotron, né, para poder difratar esses cristais, né, e dependendo da qualidade desse padrão de difração, que tem a ver com a qualidade do próprio cristal, a gente consegue ter informações sobre o mapa de densidade dessa proteína. Dependendo do grau de resolução que a gente alcança, a gente pode ter informações mais ou menos precisas sobre a posição dos átomos nessa molécula. Bom, feito esse processo, então, nós resolvemos a estrutura da enzima glutaminase. Aqui eu estou mostrando uma representação que a gente utiliza para quando a gente quer mostrar a estrutura de proteínas, né? E o que a gente verificou, então, que essa proteína se organizava como tetrâmeros, né? Então, cada uma dessas estruturas aqui é um polipeptídeo isolado da proteína, né? E a unidade funcional dela, a gente mostra aqui que é um tetrâmero, então. Fizemos várias descobertas em nível molecular sobre essa enzima e definimos uma região de loop, que é essas regiõezinhas aqui, representadas como linhas, né? Definimos uma região específica que a gente sabia que era importante para a atividade da enzima. Só que foi muito frustrante quando a gente verificou que a gente não conseguia de fato explicar como que essa enzima ficava ativa, principalmente na presença de uma pequena molécula chamada fosfato. A gente já sabia que essa proteína era ativada por fosfato, mas a estrutura cristalográfica não permitiu compreender o mecanismo de ativação. Além disso, nesse trabalho que a gente publicou na época, a gente verificou, utilizando uma metodologia chamada de imunohistoquímica, onde a gente explora o emprego de anticorpos que têm afinidade específica para proteínas presentes numa célula ou num tecido, né? A gente usou, então, essa metodologia, e um dos anticorpos ele estava fusionado a uma enzima
que é uma peroxidase. Então, dando um substrato para essa enzima em determinadas condições, você tem a ação dela sobre esse substrato, que no caso aqui gera um produto colorido marrom. Né, empregando essa metodologia e cortes de tecido de pacientes, tanto cortes normais do tecido de mama, quanto cortes tumorais, nós fomos os primeiros a mostrar um aumento, então, na quantidade dessa proteína glutaminase em tecidos de câncer de mama. Bom, como eu disse, a estrutura cristalográfica que a gente teve de glutaminase não explicou o mecanismo de ativação da enzima. E mais, a gente sabia, utilizando essa técnica de cromatografia, que é chamada de filtração em gel, que a enzima, na presença desse ativador fosfato, fazia espécies oligoméricas que eram maiores do que tetrâmero. E a literatura, até no momento, dizia que essa proteína ela se portava como dímeros inativos e tetrâmeros ativos. Só que a gente via que ela, de fato, era capaz de formar estruturas maiores, e a gente acreditava que, para entender o mecanismo de ativação dessa enzima, a gente precisaria entender o mecanismo de formação dessas espécies maiores, e mais entender o que eram essas espécies maiores do que tetrâmeros. Bom, a gente já sabia que a gente não iria conseguir cristalizar essas estruturas, então a gente utilizou microscopia eletrônica para diretamente visualizar essas espécies poliméricas, né? Então aqui vocês estão vendo imagens da proteína polimerizada. Essa proteína, então, ela foi expressa em bactérias, né? A gente introduziu o gene humano em bactérias, fez grandes quantidades dela, e estamos estudando essa proteína isolada, fora da célula. Né? E vimos, então, esses longos polímeros que a gente acreditava serem importantes para a atividade da enzima. Passou-se algum tempo, né, e até que um dos laboratórios do CNPEM, que é o Laboratório Nacional de Nanociências, adquiriu esse supermicroscópio, Titan Krios. E com esse supermicroscópio foi possível finalmente resolver a estrutura desses polímeros de glutaminase. E o que nós verificamos é que eles são formados pelos tetrâmeros cristalográficos arranjados sequencialmente. Como cada um desses tetrâmeros de fato tem uma pequena torção dentro deles, o que a gente viu é que isso acaba gerando um eixo helicoidal, né? E essa aqui seria então a organização dos tetrâmeros nessas estruturas alongadas, que são as estruturas que nós entendemos conter a molécula ativa. Bom, não vou me aprofundar nos detalhes moleculares, mas de posse da estrutura resolvida por microscopia eletrônica em condições criogênicas, a gente conseguiu finalmente explicar como que fosfato leva à ativação da glutaminase. Bom, e aí dentro das células? Será que esses polímeros, longos polímeros de glutaminase, são capazes de formar dentro da célula? Essa foi outra questão que a gente quis responder. E para isso a gente usou uma série de técnicas de microscopia. Aqui eu estou mostrando microscopia de fluorescência, e esse sinal vermelho é o sinal relativo à presença da enzima glutaminase C, e aqui a gente usa de novo anticorpos, né? No caso são anticorpos que emitem fluorescência num dado comprimento de onda. E a gente viu, muito curioso, que as células que crescem em meio pleno de glutamina, né, com toda a quantidade de glutamina que a gente normalmente utiliza nos meios de cultura para crescer as células no laboratório, tem esse padrão aqui de dispersão, né, do sinal. Quando a gente removia a glutamina, a gente observava essa reorganização gritante do padrão de marcação da enzima glutaminase. Então, ela ia desse padrão disperso para esse padrão fibrilar. Bom, aqui eu vou mostrar para vocês o que acontece né, ao longo do tempo, quando a gente observa então a fluorescência da enzima glutaminase em células. Aqui a gente fez engenharia genética de novo, e a gente acoplou a proteína, uma outra proteína que é fluorescente naturalmente, né, chamada Green Fluorescence Protein, e a gente viu que quando a gente, confirmando os estados que a gente já tinha, quando a gente removia a glutamina do meio de cultura, a enzima
ela se organizava de maneira que o padrão de marcação dela adquiria esse perfil de tubos alongados. Aqui, usando uma outra metodologia de microscopia de fluorescência chamada STED, Stimulated Emission Depleted Microscopy, é uma metodologia que permite ter uma informação mais detalhada sobre o padrão de fluorescência da proteína. Então, a gente confirmou a formação dessas longas fibrilas na ausência de glutamina. Confirmando então que quando a gente remove a glutamina do meio, a gente altera o padrão de marcação da enzima, né, que vai de um perfil disperso a um perfil fibrilar. Isso acontece tanto quando a gente insere o gene na célula, no caso a gente está estudando aqui uma célula de mamífero, né? Assim como nas proteínas que são naturalmente, na glutaminase naturalmente expressa dentro dessa célula, né? Então o perfil em vermelho é o perfil da proteína cujo gene foi introduzido, então é a glutaminase introduzida dentro da célula, e em GAC é a glutaminase endógena, expressa endogenamente. Nós também trabalhamos com uma mutação que a gente gerou, né, nesse gene que a gente introduziu ectopicamente, e a gente já sabia pelos nossos estudos com a proteína purificada que essa mutação estabilizava os polímeros, né, e a gente viu que esse mutante, ele então formava essas longas fibrilas na célula, mesmo na presença de glutamina. A conclusão que a gente teve é que a estabilização desses polímeros na célula é um fenômeno que é importante para a adaptação das células em condições de baixo nutriente. Qual a importância disso para câncer? Eu vou explicar em alguns slides mais para frente. Então, além desses polímeros se formar então, em condições de baixo nutriente, a gente mostrou também que aquela pequena molécula que está em estudos clínicos, fase 1 e 2, lá nos Estados Unidos, que é um inibidor de glutaminase, ela age no sentido de desorganizar essas fibrilas e levar o perfil de marcação ao estado inicial, né? E num paralelo muito interessante ao que a gente vê com a proteína in vitro. Então, a proteína isolada, aqui olhando para a microscopia eletrônica dela, na presença do ativador fosfato, forma essas longas estruturas, como eu já descrevi. Quando a gente coloca essa pequena molécula, né, que está sendo estudada como um novo fármaco para diferentes tumores, que é inibidor de glutaminase, essa pequena molécula dissocia esses polímeros e, de uma maneira similar, a gente vê uma dissociação do sinal de imunofluorescência de glutaminase nas células na presença dessa pequena molécula. Ainda curioso sobre esse fenômeno, nós empregamos de novo engenharia genética para fazer uma outra fusão da glutaminase. A gente fez uma glutaminase agora fusionada com essa enzima chamada APEX, e o objetivo aqui era, na presença do substrato DAB, gerar um polímero com afinidade para essa molécula, né, o tetraóxido de ósmio, e para que se gerasse contraste de microscopia eletrônica. O que a gente queria com esse processo é identificar a enzima glutaminase nas células, mas usando microscopia eletrônica. Bom, antes de tudo, a gente primeiro olhou em microscopia óptica e confirmou novamente que a remoção de glutamina, agora usando essa outra construção da enzima, formava nessas longas fibrilas aqui, que são reconhecidas pelo sinal do DAB. E a gente queria saber onde essas fibrilas estavam se formando. A glutaminase é uma enzima mitocondrial, então deveria estar dentro de mitocôndrias. Mas que mitocôndrias seriam essas que poderiam conter essas espécies tão aberrantes? Então, só para falar brevemente, né, sobre as mitocôndrias, isso aqui é uma imagem de microscopia eletrônica de células, né, e
Aqui na letra B, vocês têm, né, vamos dizer, a visão clássica do que é uma mitocôndria. Essas mitocôndrias em diferentes tecidos, cérebro, coração, fígado e rim, com essa carinha aqui, né, que é normalmente encontrada nos livros textos, né, com uma berinjelinha. E sabe-se, né, que as mitocôndrias formadas, então, elas têm duas camadas de membrana, né, a membrana externa e a membrana interna, e essa membrana interna forma as chamadas cristas, e é aqui nessas cristas que se dá grande parte da química dentro das mitocôndrias, que leva à produção de ATP. Bom, de fato, as mitocôndrias não são só berinjelas dentro da célula, né? Elas estão constantemente se fundindo e se fissionando. E vários processos dentro da célula controlam o balanço entre esses estados, né? Um dos processos é a disponibilidade de nutrientes para essa célula. Isso é um fenômeno já descrito, né? Então, células sob estresse nutricional, elas acabam tendo um peso maior nos processos de fusão e menor nos processos de fissão. Isso faz com que as mitocôndrias adquirem um formato elongado, muitas vezes ramificado, enquanto que sabe-se que excesso nutricional faz o oposto, né? Então, despropicia a fusão, propicia a fissão. E essas mitocôndrias fissionadas, elas acabam sendo removidas, né? Elas acabam sofrendo vários danos e são removidas das células por um processo chamado de mitofagia. Qual a importância de se entender esse processo? E aí, de novo, falando em câncer, né? Células dentro, né, numa massa tumoral, né, lembra que eu expliquei que células cancerosas elas crescem de maneira indiscriminada e elas acabam formando essas grandes massas que perdem a arquitetura do tecido, né, massas onde as células são colocadas, né, de uma maneira desorganizada. Dentro dessas massas de célula, eventualmente algumas células vão acabar ficando distante do suprimento de nutrientes, oxigênio, né? E essas células que ficam privadas de nutrientes, são células que, por uma série de características, né, uma delas é a própria distância, né, dos vasos sanguíneos, elas acabam sendo mais difíceis de serem almejadas por quimioterapia. E pelo ambiente onde elas ficam, né, esse ambiente acaba propiciando também modificações no comportamento da célula, né? Essa privação de nutrientes por vários mecanismos está ligada a um ganho de agressividade. Então, essa dificuldade de ser almejada por quimioterapia associada ao ganho de agressividade nessas células acaba fazendo que essas células sejam muitas vezes responsáveis para um fenômeno chamado recidiva tumoral. Então, após um tratamento de câncer, infelizmente, pode acontecer de células acabarem sendo deixadas para trás nesse processo de quimioterapia, acabam não sendo destruídas, e essas células podem voltar e quando voltam não é incomum que elas voltem com características mais agressivas. Então, entender a fisiologia dessas células é particularmente importante para o tratamento de câncer, né? Então, e por que eu estou falando isso tudo? Então, eu estou falando do impacto, né, da privação de nutrientes no processo de alongamento mitocondrial e que as células que numa massa de tumor são privadas de nutrientes, né? Então, é interessante entender o comportamento e a fisiologia dessas células. Aqui, olhando a microscopia, então, de fluorescência, olhando especificamente só para a mitocôndria, você pode gerar, eu falei que, né, a manipulação de nutrientes leva a isso, mas isso é controlado por genes e proteínas em específico, né? Então, dependendo da manipulação que você faz desses genes e das proteínas, você pode desfavorecer o processo de fissão e aí favorecer fusão, e aqui você vê então as mitocôndrias, né, com esse perfil de marcação alongado, enquanto que outras manipulações genéticas acabam levando a diminuição do processo de fusão, e aí você acaba tendo esse perfil de marcação mais pontuado da mitocôndria, né?
Bom, nós fomos então olhar o impacto da remoção de glutamina no meio de cultura no perfil de mitocôndrias, né, utilizando essa metodologia de microscopia eletrônica de transmissão. E o que a gente verificou é que células cultivadas, né, com a concentração máxima de glutamina que a gente costuma utilizar, elas têm as mitocôndrias no formato berinjelinha, padrão. Né? Agora, curioso é que quando a gente removia a glutamina do meio de cultura, as mitocôndrias adquiriam esse formato alongado, né, já descrito para situações de privação de nutriente. E aí, aqui empregando microscopia de fluorescência e olhando para as mitocôndrias, né, nós confirmamos esse perfil, né, quando a gente tem um meio de cultura completo, com a concentração máxima de glutamina que a gente costuma utilizar, a gente vê esse perfil basicamente fragmentado de mitocôndrias, e quando a gente remove a glutamina, a gente enxerga esse perfil alongado, né, com longos túbulos de mitocôndria. Né, isso também é visto em outras duas variações, onde a gente mexe além de glutamina, a gente mexe também com glicose e mexe com outras moléculas sinalizadoras presentes no meio de cultura. E, finalmente, usando aquela construção que eu comentei, onde a gente fusionou a proteína com o Apex, né, a gente fez isso com o intuito de olhar a proteína glutaminase. Agora a gente está olhando para a glutaminase dentro das células usando microscopia eletrônica de transmissão. Né, a gente verificou que células crescidas em meio com a quantidade máxima de glutamina, elas tinham um perfil de marcação para a enzima, né, que era localizado dentro das mitocôndrias, né, e tinha esse padrão aqui pontuado. Né, então, o sinal de glutaminase dentro das mitocôndrias, quando a gente tem plena glutamina no meio, é esse sinal pontuado dentro de mitocôndrias. Mas olha que curioso o que acontece nas células quando a gente remove a glutamina do meio. Lembra que eu mostrei a microscopia eletrônica das mitocôndrias, né, mostrando que você tinha essa estrutura super alongada de mitocôndria, e aqui eu estou mostrando um sinal de glutaminase dentro dessas mitocôndrias alongadas, né, um padrão de marcação bem diferente e completamente como se fosse pintado de canetinha, né. Aqui outro conjunto de mitocôndrias, mostrando as mitocôndrias alongadas, essa imagem negativa aqui em branco são as cristas mitocondriais, e você vê a glutaminase, o sinal dela completamente ocupando a matriz das mitocôndrias. Mas e aí? Esses polímeros que a gente descreveu da proteína, que a gente purificou no laboratório e estudou isoladamente usando microscopia eletrônica, né? Ele existe dentro das células? Essa é a nossa grande questão. Para responder isso, só existe uma metodologia, e ela chama tomografia eletrônica em condições criogênicas de lamelas celulares criadas por feixes de íons focados. É uma metodologia bem cabeluda, complexa. A gente está fazendo isso em colaboração com um grupo da Alemanha, em Heidelberg. E consiste em criar pequenas fatias da célula, que devem compreender as mitocôndrias, né? Fatias bem finas, que devem ser transparentes para o feixe de elétrons. Essas fatias, então, elas são levadas ao microscópio, são rotacionadas para fazer essa metodologia de tomografia eletrônica. Usando softwares bem robustos, bem poderosos, né? É possível, então, reconstruir a estrutura de proteínas dentro da célula. Né? Isso tem de mais sofisticado, então, em termos de determinação de estrutura proteica. Né? É esse processo aqui que permite a determinação dela in situ, dentro das células. É uma metodologia muito complexa, bem difícil, e a gente ainda está trabalhando nela. E com ela, nós acreditamos que a gente poderá finalmente ver esses polímeros dentro da célula, dentro das... Bom, a gente tem aqui então um resultado ainda bem preliminar, né? Eu estou marcando essa região aqui pontilhada, que é uma região
vocês conseguem verificar aqui as estruturas, que são as estruturas de mitocôndria, né? E nessa região a gente enxergou um padrão curioso. Lembra, esse tipo de microscopia você não tem nenhuma marcação associada, então você está diretamente olhando estruturas e proteínas dentro de célula, né? E realmente você precisa de olhos treinados para poder distinguir alguma informação aqui, né? Mas o que nós vimos e os pesquisadores lá de Heidelberg também viu dentro das mitocôndrias foram essas estruturas aqui, né? Presentes de crista a crista dentro das mitocôndrias, né? Elas são estruturas ordenadas no espaço, elas parecem ter um espaçamento contínuo e tem essa organização aqui que pode ser helicoidal e que poderia ser, então, os polímeros de glutaminase que nós estamos procurando. É claro que são resultados preliminares, mas estudos precisam ser feitos e, obviamente, o nosso objetivo é conseguir reconstruir essa estrutura, né, de dentro da mitocôndria para poder comparar com a estrutura da proteína que a gente produziu em bactéria e verificar se tem os mesmos parâmetros, né, estruturais, morfológicos que a gente espera. Bom, então quais são as lições que vocês levam desse trabalho que eu apresentei para vocês? Nós estamos interessados então em estudar uma enzima que tem mostrado ser importante para diferentes tipos tumorais, tem sido explorado então como potencial alvo terapêutico. Há pequenas moléculas inibidores dessa enzima que estão sendo testados em estudos clínicos de fase 1 ou 2, o futuro dirá, se essa enzima, né, e essas pequenas moléculas de fato vão acabar sendo utilizadas na clínica, mas os estudos têm avançado e pode ser que em alguns anos essas moléculas estarão disponíveis, né? Mas para ajudar no desenvolvimento dessas moléculas, né, é preciso, né, compreender o máximo possível os detalhes moleculares dessa enzima, assim como também o seu modo de funcionamento dentro da célula, né? Nesse sentido, então, a gente vem estudando a estrutura dessa proteína e, para isso, a gente usou metodologias de difração de raio-x, né? E conseguimos descobrir uma série de aspectos, né, moleculares ligados à atividade dessa enzima. Inclusive descobrimos que a enzima cristalizada, assim, né, assim como a que a gente cristalizou e as outras enzimas glutaminases cristalizadas por outros pesquisadores, nenhuma delas, de fato, é a forma ativa da enzima, né? Nós descobrimos que a forma ativa da enzima se organiza, de fato, como longos polímeros. Né, e nós podemos, com a resolução da estrutura por microscopia eletrônica em condições criogênicas desses polímeros, finalmente explicar o mecanismo de atividade da enzima induzido por fosfato. E, além disso, eu mostrei para vocês que a enzima glutaminase em células, né, quando a gente priva ela do nutriente que é a glutamina, ela se organiza em estruturas fibrilares longas que colocalizam com mitocôndrias alongadas que também são formadas nessa situação de privação de nutriente. E eu falei para você que compreender essas situações de privação de nutriente é particularmente importante em câncer, né? Porque elas estão relacionadas a células que são de difícil, então células que são mais difíceis de serem almejadas por quimioterápicos, são células que pela própria condição da situação onde elas vivem, privadas de nutriente, oxigênio, elas acabam adquirindo características mais agressivas, né? E essas células, elas são particularmente relacionadas aos processos de recidivo, retorno tumoral, e muito frequentemente, né, essa retomada do câncer ela acaba sendo até mais agressiva para o paciente. Então, compreender a fisiologia dessas células é importante, e eu mostrei para vocês, então, que a glutaminase forma polímeros nessas mitocôndrias alongadas dessas células privadas de nutriente. Agora a gente está estudando bravamente para poder compreender qual o exato papel da organização dessas enzimas dentro dessas mitocôndrias alongadas que protegem essas células e aumentam a sobrevivência delas, né? Bom, então é isso, pessoal. Não
contei um pouquinho para vocês sobre o trabalho que a gente desenvolve aqui no LNBio, no meu grupo de pesquisa. Tem várias pessoas envolvidas com esse trabalho. Eu gostaria, de uma maneira geral, agradecer todos os alunos, pós-doutorandos e funcionários que participaram da elaboração desse trabalho e agradecer a vocês pela atenção.